Olá, está no ar mais uma edição do Coletiva, um projeto de extensão da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas. No programa de hoje, vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo e vice-presidente da Federação Nacional de Jornalistas, Fred Guedini. Para entrevistar Fred, estão presentes as alunas Thaís Fernandes, Vanessa Guido, Priscila Max e Natasha Duarte. Fred, obrigada pela sua presença. Você se formou em jornalismo pela ECA da USP em 1979, mas começou sua profissão em 77 como estagiário da agência Folha. Conta um pouquinho para a gente a sua trajetória até chegar aos cargos de presidente do sindicato e vice-presidente da FENAGE. Tá bom. Eu comecei, de fato, em 70... Na verdade, eu acho 78. Tem um erro de um ano aí. Na agência Folha, que é lá do Grupo Folha de São Paulo, né? Depois teve a greve de 79, logo depois, aí eu fui espirrado lá. Aquela greve foi muito interessante, foi uma greve que movimentou a categoria, assim. Eu e mais 200 fomos demitidos, né? Aí teve o que chamamos uma lista negra. Eu fui trabalhar em Guarulhos, tinha que tomar ônibus todo dia. Fiquei fazendo isso 1 ano e meio, depois... eu trabalhei em vários lugares, no Jornal da Tarde, num jornal trotskista chamado O Trabalho, que eu acho que até existe ainda hoje. Depois na Salles Interamericana de Publicidade, que eu acho que é uma agência que já mudou de nome, não é mais esse. Depois na agência USP de Notícias, que é lá do lado, lá na Universidade de São Paulo. Depois eu durante... Os últimos 15 anos, eu sou empregado de uma empresa chamada Plano Editorial, que faz publicações de telecomunicações informáticas, nós chamamos de mídia segmentada, né? E foi aí, nesses últimos anos aí, desses 15, há 2 anos eu tô afastado da produção, que a gente fala no jargão sindical. Isso quer dizer que eu estou fora da empresa, embora eu continue empregado, eu estou licenciado e recebo do sindicato. Sou o único diretor que recebe do sindicato dos jornalistas hoje, né? Nós somos 62 diretores e eu sou o privilegiado, entre aspas, que recebo do sindicato. Tem uma jornada bastante pesada. Mas essa é a trajetória, assim, de maneira rápida. Fred, como representante dos 2 órgãos que propuseram a criação do Conselho, explica um pouco para a gente qual que é a proposta desse projeto de lei. Então, só o seguinte, na verdade são 32 órgãos que propuseram, porque a FENAGE ela tem 31 sindicatos filiados, o de São Paulo é um deles, né? Eu vou resumir de forma bem rápida e esquemática, assim, depois nós vamos entrar mais nos detalhes. O conselho, como qualquer conselho profissional, tem 46 profissões com seus respectivos conselhos no Brasil, um deles é a OAB, o outro medicina, odontologia, etc. Esses conselhos, eles cuidam do registro profissional e da fiscalização da habilitação das pessoas, se elas estão ou não habilitadas para exercer a profissão. O Conselho Federal de Jornalismo deve cuidar disso também. Cuidam da ética profissional, alguns preferem chamar de deontologia da profissão, mas essa também será um tema importante do Conselho. E os grandes conselhos, principalmente, eles acompanham, junto com o MEC, os cursos de formação superior das pessoas, porque o Conselho não pode fiscalizar diretamente a universidade, isso é atribuição exclusiva por lei do MEC, né? Então, os conselhos acompanham, junto com o MEC, Fred, essa mas há pessoas que escrevem jornais, mas não estarão inscritas neste conselho por não serem jornalistas. Isso. É o caso de um medito, por exemplo, que escreve um artigo na área de medicina. Como este órgão pretende atuar em relação a estes profissionais que têm seus textos publicados, mas não são jornalistas? Olha, o conselho está pensado como um conselho profissional. Aqueles que não são jornalistas e que escrevem, hoje a lei até define como colaborador, né? Existe a figura do colaborador. A nossa ideia até estava no primeiro projeto de 2002, que
sofreu inúmeras modificações, a figura do colaborador como um não profissional. Um colaborador, ele participa escrevendo sobre o seu assunto de interesse técnico, de conhecimento técnico, ou o cidadão que escreve a coluna de opinião, né, na página 3 ou 2 dos jornais, é muito comum isso, ou as cartas aos leitores, enfim. Os veículos, eles são, além de ser um espaço que dá vazão à produção jornalística, à produção informativa do noticiário propriamente dito, ele também tem muitas páginas de opinião de jornalistas e de não jornalistas. Uma parte disso compõe o que nós chamamos o direito de expressão, que tem, né, de toda a cidadania. Essa parte absolutamente não cabe ao Conselho Profissional regular. Ele regularia os procedimentos dos profissionais. Fred, pelo texto do projeto, o Conselho terá poderes para orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão e atividade de jornalismo. Enquanto futuro agente fiscalizador da atividade, o Conselho terá poderes para punir o jornalista? Que tipo de punição terá o jornalista? As punições previstas nesse projeto, que são a advertência, a censura, a suspensão, até a cassação do registro, eventualmente, né? Elas são semelhantes, se não iguais, à maioria das punições previstas nos conselhos profissionais, tá certo? Agora, além a nossa intenção ao propor o conselho é muito mais do que você criar um órgão policialesco para ficar punindo o jornalista, é você criar uma cultura do bom jornalismo, não é? Quer dizer, incentivar aquela preocupação com o código de ética da profissão, que hoje não é obrigatório, nós gostaríamos que ele fosse, e também o jornalista ter uma instituição que o defenda no exercício independente da profissão, porque hoje é muito comum você ouvir em todos os veículos de comunicação, quando você está fechando uma matéria, qual é a posição da casa sobre esse assunto? Nós gostaríamos que essa frase nunca mais fosse dita numa redação brasileira, porque eu não acredito que isso seja dito em alguma redação europeia, tá certo? Qual é a posição da casa, a rigor não interessa para o leitor. Essa posição da casa interessa para o editorialista que escreve o ponto de vista da casa no editorial. Agora, a posição da casa sobre o noticiário é uma aberração que existe no jornalismo brasileiro. E nós queremos que o Conselho ajude os jornalistas a sendo mais independentes, tendo um organismo que os defenda, que eles esqueçam a posição da casa sobre qualquer assunto que eles estão cobrindo. Isso não é do interesse da população. Ou seja, é naquilo que diz respeito ao editorial, mas não deve ser naquilo que diz respeito ao factual. Mas, Fred, hoje em dia, muitos dos jornalistas acabam tendo que se adequar a essa posição da casa. Como que você acha que vai ser possível uma transição para o jornalista se enquadrar agora nesse novo posicionamento? Porque, senão, vocês vão ter que acabar punindo jornalistas, mas ele vai ter escrito alguma coisa... Ou, muitas vezes, o texto dele pode ter sido alterado, que isso acontece. Isso. Se o texto foi alterado, isso é um delito ético da parte de quem alterou. Porque se alguém alterou e mantém a assinatura dele, isso é um delito ético. Se alguém alterou e não ficou com a assinatura dele, fica como aí um texto da redação, tudo bem, né? Mas se alterou e manteve a assinatura, isso não é correto do ponto de vista ético, porque supõe-se que se está a assinatura, aquilo é uma produção dele. Inclusive, é uma propriedade intelectual da pessoa. O direito autoral assegura ao jornalista essa propriedade intelectual sobre o seu texto, sobre a sua foto, sobre o seu áudio, aquilo que ele produziu. Então, essas coisas precisam ficar claras. Agora, eu quero deixar também um desafio. O jornalista brasileiro, hoje, ele vive engolfado sobre essa forma de produção, não é? É preciso que ele olhe um pouco além disso, um pouco além da cerca, vamos dizer assim, não é verdade? Porque nós lutamos por um jornalismo independente. E eu acho que o jornalista, primeiro que o brasileiro merece isso, o público brasileiro, o leitor, o telespectador. E eu acho que é perfeitamente possível, sim. Não acho que isso vai acontecer assim, num golpe de mágica, mas faz parte de uma luta por um jornalismo mais atuante, mais autônomo, mais independente, mais verdadeiro. Fred, agora nós temos uma pergunta no VT do professor de jornalismo Wagner Giribello. Vamos acompanhar. Fred, como líder sindical, você entende que a estrutura sindical brasileira hoje
está adaptada aos desafios da globalização, ou seja, a nossa estrutura sindical é capaz de fazer pelo trabalhador aquilo que as associações patronais fazem pelos empresários num cenário globalizado? É bem importante essa pergunta do professor Wagner, embora fuja ao tema do Conselho, mas eu vou tentar contextualizar nesse tema num segundo momento. Eu sou a favor da necessidade de uma ampla reforma na estrutura sindical brasileira, tá certo? Nossa estrutura sindical, os nossos sindicatos, muitos deles vivem de taxas compulsórias, praticamente, e têm uma atuação muito tímida, vamos dizer assim, no sentido de organizar os trabalhadores para as suas reivindicações. Então é preciso fazer uma mudança profunda. Não pode ser uma mudança imposta de cima para baixo, tem que ser uma mudança que seja feito com o concurso, com a participação dos próprios trabalhadores, né? Senão acontece o que aconteceu lá na época do Getúlio, quando ele criou esse sindicato único, toda essa estrutura aí. Então não acho que vai ser assim de uma coisa muito rápida, de uma hora para outra, vai ser muito debatido, longamente debatido. Eu acho importante acabar com o imposto sindical, porque isso realmente é uma coisa bastante estranha, meio esdrúxula, né? Porque o trabalhador contribui com dinheiro para o Ministério do Trabalho, para os sindicatos, para a estrutura vertical do sindicalismo, dentro da mesma contribuição. No meu entender, isso não faz sentido, que se contribua para o sindicato, para as federações e as centrais sindicais, mas numa contribuição independente que passe por assembleias de trabalhadores, e não que seja baixada por lei, como uma determinação. Um dia de trabalho para todos os trabalhadores sustentarem toda a estrutura sindical, não faz sentido no meu entender. Os sindicatos, eles devem ser, legalmente, eles são voltados para a defesa das categorias na base territorial, né? E enquanto for assim, eu acho que faz sentido que as assembleias de trabalhadores fixem contribuições para todos os trabalhadores, porque se houvesse liberdade e independência sindical total, eu seria favorável a que somente os trabalhadores sindicalizados fossem representados nas negociações e, portanto, que não houvesse contribuição dos trabalhadores não sindicalizados, como há na estrutura sindical brasileira. Agora, isso tudo tem a ver com a questão dos conselhos, numa medida em que o sindicato ele é voltado para as questões trabalhistas, enquanto que o conselho, para as questões trabalhistas, sindical, salário, sindicais, né, salário, etc., enquanto que o conselho é voltado para a questão profissional e a questão do exercício ético da profissão. Vamos agora para um breve intervalo e voltaremos no próximo bloco a falar com Fred Guedini, continuando a debater a criação do Conselho Federal de Jornalismo. Eu uso, né? Sempre quando eu posso. É só dar uma apertadinha e pronto, fico ligadão. Na verdade, eu já uso há anos. Quando eu percebi, eu já era um viciado. Fora da realidade, ó. Uma janela onde eu vejo tudo e não consigo enxergar nada. O que eu tô usando? Qualquer coisa, o que me dão. Questione o conteúdo da programação. A televisão é a sua janela para o mundo. Exige a qualidade. Estamos de volta com o programa Coletiva, conversando hoje com Fred Guedini. Fred, voltando um pouco ao assunto da ética no jornalismo, em muitos casos o problema da falta de ética, manipulação, está ligado a empresas que detêm concessões públicas de canais de rádio e televisão. Não seria o caso de o governo cassar essas concessões quando os problemas estiverem acontecendo? Olha, eu acho que cassação já é uma coisa bastante pesada, né, num caso extremo. Eu acho que o que falta no Brasil são vários outros tipos de controle social, né? Quer dizer, a sociedade como um todo tendo acesso ao debate sobre a programação, para que possa ser feito todo um escalonamento de pressões, vamos dizer assim, antes de se chegar a uma cassação. Eu sou favorável, por exemplo, a se cassar as concessões da Rede TV, né, que não cumprem absolutamente nenhuma legislação no país, e eu acho, assim, francamente, um absurdo você dar uma concessão pública ou manter uma concessão pública na mão de empresários que sabidamente ferem
cotidianamente um conjunto de leis. Isso é um péssimo exemplo para a população. Aí sim cabe uma cassação e a distribuição dessas frequências para outras empresas, tá certo? Mas acho que, no geral, deve ser feito um tipo de acompanhamento, como existe hoje a iniciativa lá da Câmara Federal. Tá, Fred, desculpa te interromper, mas o que o CFJ vai fazer para punir as empresas? Essas empresas, no caso, de manipular os jornalistas e de má programação? O Conselho Federal de Jornalismo, ele é um órgão de classe, né, constituído por jornalistas, e não um órgão de controle público da mídia, que eu também sou a favor, mas teria outro estatuto, tá claro? Então, ele é voltado para o exercício ético da profissão por parte dos profissionais. E quanto à assessoria de imprensa, como ficará essa fiscalização, já que, em princípio, né, os profissionais são pagos muitas vezes para desconversar os assuntos, mais do que ninguém cumprem ordens, né? Como que fica essa fiscalização, então, quanto à assessoria de imprensa? No caso da assessoria de imprensa, aqui no Brasil, a tradição é que o assessor de imprensa seja jornalista. Eu sou a favor que o assessor de imprensa cumpra o código de ética naquilo que faz sentido ele cumprir. Por exemplo, não faz sentido cobrar do assessor de imprensa que ele dê o contraditório, mesmo porque ele está, muitas vezes, sendo intermediário entre o cliente dele e o veículo de comunicação, tá certo? Mas faz todo sentido cobrar do assessor de imprensa que ele não manipule a informação, que ele não falte com a verdade, né? Que ele não impeça a publicação de uma informação de interesse público. Então, essas questões, o assessor de imprensa, quando ele é contratado para tarefas que ele acha que não pode cumprir esse código, o meu entender é que ele devia se afastar da profissão. Ele devia dizer, não, nesse papel aqui eu não vou ser jornalista, eu vou assessorar tal empresa ou tal instituição em tal situação e eu não vou me considerar, eu estou pedindo minha licença da profissão nesse momento, tá certo? Fred, o ministro do Trabalho, Ricardo Brizoini, disse que o projeto deve estabelecer mecanismos de controle ético para que sejam evitadas denúncias jornalísticas irresponsáveis, que podem afetar negativamente o país. Quem é, afinal, o dono da ética moral e dos bons costumes para que se possa estabelecer critérios de avaliação de questões tão subjetivas como essa abordada pelo jornalismo? Então, no nosso entender, há procedimentos que os jornalistas devem tomar que são muito facilmente aferíveis, tá certo? Como, por exemplo, esse de você checar a informação antes de publicar, de você dar vazão ao contraditório quando você tem assuntos que são polêmicos e tal. Isso não é tão difícil de você checar. Você tem razão, há outras questões éticas mais complicadas que exigem um cuidado, uma atenção maior e que talvez a gente não consiga estabelecer num código de ética. Por isso, nós estamos propondo um amplo debate sobre o próprio código de ética que envolva jornalistas e também não jornalistas, a população, a parte interessada, naquelas das pessoas que possam se interessar por isso. Mas no nosso entender, no entender da FENAGE, dos sindicatos, é possível sim fazer uma separação entre procedimentos e opiniões, né, que podem ser regulados por um código de ética, sem que você necessariamente esteja praticando censura. Bom, Fred, mas há mecanismos já de controles de imprensa, como a Lei da Imprensa, o Conselho de Comunicação Social e o Estatuto, que regulamenta o exercício da profissão do jornalista. E, além do próprio sindicato também, que representa a categoria, há a Federação Nacional dos Jornalistas, Associação Brasileira de Jornalista e Associação Nacional dos Jornais. Então, qual que é a necessidade de criar mais um órgão? Então, aí é meio que uma salada que você fez, tá certo? Veja, a Associação Nacional de Jornais é a associação das empresas de jornais, né? Ela não regula nada, ela é simplesmente uma associação de proprietários, tá certo? De empresas. Depois você citou também a federação e os sindicatos. A federação e os sindicatos, eles existem para cuidar das questões trabalhistas. Eles não têm nenhum poder na fiscalização do exercício profissional. Eles podem, quando muito, denunciar para o Ministério do Trabalho essas questões. Então, e finalmente, a lei de imprensa, o Código Penal, o Código Civil, eles regulam aquelas agressões
a honra das pessoas. Mas há uma série de problemas com a imprensa que são infralegais, vamos dizer assim. Aquilo não chega a se constituir num crime de injúria, calúnia ou difamação, mas aquilo atinge uma pessoa, seja porque ela não foi consultada no contraditório ou alguma outra situação desse tipo. Há inúmeras situações que mereceriam a atenção de um conselho desse tipo, o que não torna absolutamente uma coisa desnecessária. Sim, e o diretor da organização de Ombudsman da Notícia dos Estados Unidos, ele diz que a pena para os verdadeiros jornalistas seriam o público, que daí seria que quem for os prejudicados, né, se sentiriam, e daí ele perderia a credibilidade. Então, esse já não seria um mecanismo suficiente e eficaz? É um argumento falacioso. Por exemplo, a imprensa inteira americana embarcou na ação de aterrorizamento da população do Bush e nem por isso eventualmente deve ter perdido a credibilidade. E aí, como é que fica esse cidadão aí dos Estados Unidos que é coordenador de todos os ombudsman? O que ele teria a dizer sobre isso? Que eles acreditam mesmo que é a perda da credibilidade do que ou o próprio espectador, seria o leitor, seria o juiz aí do jornalismo. É o que eu chamo do liberalismo extremo, quer dizer, aquelas pessoas que acreditam que o mercado tudo regula e a relação do provedor de serviço com o consumidor, que eu acho que essa é uma relação fundamental, não dá para colocar de escanteio, evidentemente, tá certo? Alguém que persista no erro vai acabar sendo punido, entre aspas, né? A própria empresa vai mandar embora num certo momento, mas a empresa também pode mandar embora porque o jornalista não obedeceu à linha da casa na publicação do seu artigo. E é aí que se justifica, sim, na defesa do jornalismo independente, um órgão de defesa do jornalismo independente, que seria esse Conselho Federal de Jornalismo. Sim, porque eu acho que a arma, assim, entre aspas, que o jornalista tem é a sua credibilidade. E ele perdendo a sua credibilidade, ele não tem mais nada. Então, esse eu acho que já seria o castigo suficiente para ele. Então, mas isso é falacioso, porque muitas vezes a publicação indevida, ela atinge uma pessoa, um universo muito pequeno. O grande público não fica sabendo disso. E essa pessoa, muitas vezes, não tem a quem reclamar. Essa é a verdade. Ela manda carta para o veículo e aqueles que fazem a edição das cartas, muitas vezes, selecionam outras cartas. Então, não há efetivamente um direito de resposta, a não ser quando algum juiz é acionado e julga aquele juiz que o direito de resposta é devido. Então, veja que é um pouco falaciosa essa defesa do mercado, ou do telespectador, ou do leitor como regulador, tá certo? Tá, Fred, você falou que esse esse conselho tem que ser independente. Tá, mas você e outros filiados a partido político são filiados ao partido político ao PT, que é o governo atual. O Clóvis Rossi, por exemplo, fala em aparelhamento da entidade, que agiria como um braço direito do governo. Aí não seria independente? O Clóvis Rossi está agindo de forma policial, né, nesse caso, porque ele está identificando pessoas por sua filiação partidária. Isso era uma coisa que acontecia na ditadura muito. A Folha de São Paulo pergunta para qualquer um que quer trabalhar qual é a filiação partidária e se é sindicalizado ou não. Eu pergunto que interesse teria o veículo em que ele trabalha de saber se a pessoa confessa a que partido e se ela é sindicalizada ou não, você percebe? Então, assim, há um certo autoritarismo nesse tipo de formulação, porque o Clóvis Rossi poderia estar no sindicato, como todos os jornalistas, a associação é livre, mas ele prefere não estar ou estar e acusar a entidade de aparelhamento. Eu acho que é muito confortável e muito cômodo alguém que tem todo aquele espaço diário para falar o que bem entende, né? E acusar aqueles que estão lutando pelos interesses da categoria e pelos interesses de uma publicação, de uma informação plena e para toda a população, pelo direito à informação, e ele vem apontar o dedão dele, que é bem gordo, porque ele tem alguém que lhe permite que assim seja, e dizer que essas pessoas, por serem filiadas a determinado partido, são correia de transmissão de determinado governo. Fred, vamos para mais uma perguntinha no VT, agora do professor Figueiredo.
A minha pergunta é para o presidente do nosso sindicato, Sindicato de Jornalistas. Eu gostaria de saber se a discussão sobre o Conselho não está tirando assim um pouco a discussão sobre também o diploma de jornalistas. Essa pergunta do professor Figueiredo é muito interessante e é importante porque, de fato, está hoje correndo na Justiça um processo contra a lei da profissão que manda a pessoa ser formada em jornalismo para poder exercê-la, tá certo? Então, como é que nós estamos trabalhando com esse assunto? Nós estamos dizendo, olha, nós estamos numa luta na Justiça, isso está sub júdice, nós temos convicção que vamos ganhar essa batalha, mas essa batalha tem um campo específico, está correndo lá naquela raia, e não vamos confundir um assunto com outro, tá certo? O Conselho Profissional certamente vai tratar desse tema, mas nesse momento nós estamos lutando para a existência de uma legislação que institua o Conselho, que depois, enquanto um Conselho Profissional, vai estabelecer todas as regras sobre isso, mas não vai poder passar por cima das decisões da Justiça. Bom, Fred, assim, o presidente da Câmara, João Paulo Cunha, disse que o governo errou por não ter dialogado com o Congresso. Isso porque já existe um projeto proposto pelo deputado Celso Russomano que trata do mesmo assunto. João Paulo disse ainda que será dada a primazia da apreciação ao projeto do Russomano, que propõe a criação da Ordem dos Jornalistas do Brasil. Este seria um órgão da seleção, representação, disciplina e defesa dos jornalistas, e as definições sobre punições serão decididas somente após a sua criação. O fato de haver duas propostas diferentes sobre o mesmo tema pode ser encarado como uma falta de discussão entre a categoria? Não pode, porque nós achamos muito interessante que o deputado Russomano, que aliás é jornalista, tenha apresentado esse projeto sem conversar com as entidades de representação da sua classe. Agora, tudo bem, os deputados fazem isso às vezes para ter alguma proeminência, para serem notados, vamos dizer assim. Mas é importante que exista esse projeto do Celso Russomano, inclusive porque tem coisas nesse projeto que fazem falta no nosso projeto. Então, nós já conversamos com o deputado Russomano, por acaso fui eu e a Lourdes, diretores aqui do Sindicato de São Paulo, que iniciamos esse contato com o deputado Russomano. Por exemplo, no projeto dele há o direito de consciência do jornalista, que nós estamos muito dispostos a incorporar no nosso projeto. Há uma série de itens da defesa do jornalista que torna mais claro o papel do Conselho ou da Ordem, ou que nome venha se dar a esse organismo aí, e que nós estamos conversando, vamos incorporar. Aliás, como nossa intenção é incorporar tudo que possa melhorar no sentido de transformar esse Conselho na defesa do bom jornalismo, do jornalista que exerce a sua profissão de forma independente e do direito à informação da população. Então, tanto Carlos Veloso, ministro do Supremo Tribunal Federal, quanto Vidal Serrano Nunes, Júnior, promotor e professor de Direito Constitucional, concordam que a Constituição pode barrar o projeto de lei de criação do CFJ, devido ao artigo 220 da Constituição Federal, que trata da comunicação social. Então, segundo esse artigo, nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. A proposta do Conselho de exercer um controle das atividades do jornalismo não conflita com a Constituição? Não conflita porque na verdade, assim, já existe o regramento para a profissão, a legislação que cria as exigências para você ser um profissional jornalista. Nós estamos falando do exercício do jornalismo por um profissional. Isso a Constituição garante e cobre totalmente, tá certo? A Constituição diz que é livre o exercício de qualquer profissão, guardadas as leis que estabelecem regras para o exercício dessa profissão. Então, se trata disso e não do controle de qualquer conteúdo de publicação. Aliás, é interessante que quem exerce censura no Brasil hoje é a Justiça. Vocês conhecem mais de um caso, eu posso citar aqui o da revista Contigo, com o dono da Rede TV, justamente voltamos à figura, tá certo? O Marcelo Fragali Neto, que um juiz de Campinas, do Fórum de Campinas, em São Paulo, do Fórum de Pinheiros, em São Paulo, sustou a publicação de uma matéria na revista Contigo, isso há poucas semanas. Também em Brasília, recentemente, nas últimas eleições, houve a proibição da publicação de uma matéria referente ao candidato Roriz, que hoje é o governador, vocês estão lembrados disso. Isso tudo configura censura prévia que a Constituição proíbe. No entanto,
O judiciário, que é esse poder supremo aqui em nosso país, faz o que bem entende, faz censura prévia, não é? E continua aí. Então, nós somos contra a censura prévia, não seríamos nós que iríamos propor um órgão censor. Fred, no editorial do Jornal do Sindicato dos Jornalistas, Unidade, é afirmado que os conselhos serão um importante suporte para os sindicatos da categoria, em defesa do cumprimento dos direitos do profissional da área. Como o conselho pretende exercer essa função? Então, aí há uma imprecisão, porque legalmente os sindicatos eles fiscalizam a atividade dos conselhos. Isso a própria lei estabelece que as legislações que criam os conselhos profissionais, eles dão aos sindicatos, quando eles existem naquelas categorias, a atribuição de fiscalizar as atividades dos conselhos. E uma vez existindo os conselhos, os sindicatos não têm nenhum papel a exercer dentro dos conselhos, né? Eles podem, eventualmente, trabalhar junto em determinado tema, mas não há nenhuma ligação orgânica entre sindicatos, FENAGE e conselhos. A proposta que está em tela aí, a proposta que está no Congresso, é de que a FENAGE, os conselhos de representantes da FENAGE, que reúne os 31 sindicatos, indique os 10 primeiros integrantes provisórios do Conselho Federal de Jornalismo, que implantarão os 5 primeiros conselhos e a partir daí será a eleição direta. Inclusive essa questão é uma questão que pode ser discutida. Se quiser fazer eleição direta de cara inicialmente, tudo bem, nós topamos. Bom, Fred, acho que ainda há muito o que discutir sobre a criação desse conselho, mas nosso programa chegou ao fim. A gente gostaria de abrir um espaço para você fazer suas considerações finais. Então, como consideração final, eu tenho a dizer o seguinte: esse debate pegou de uma forma surpreendentemente avassaladora, tá certo? E isso é muito bom. É muito bom num sentido de que a população deve debater a imprensa, porque afinal ela toma conhecimento da sociedade, do que ocorre fora do âmbito da vida privada, não é? É pela imprensa. Então é importantíssimo que ela saiba como funciona a imprensa e que ela tenha acesso a esse funcionamento. O conselho deve existir para facilitar esse acesso, inclusive. Mas nós não somos megalomaníacos e não achamos que essa deve ser a única forma de acesso da população. Achamos que também faz sentido instrumentos de controle social sobre a mídia, que aí são outros 500, é outra discussão. O que nós estamos falando é de um organismo de controle do exercício da profissão, como todas as outras profissões regulamentadas têm. Então eu queria dizer que nós estamos muito felizes em participar desse debate, inclusive aqui com vocês no programa Coletiva. Queremos que vocês nos convidem outras vezes para continuar esse debate, tá certo? E achamos importantíssimo que isso ocorra nas faculdades, nos sindicatos, em qualquer auditório onde o público possa discutir esse assunto tão importante. Fico muito grato por essa oportunidade. E nós gostaríamos de agradecer a presença de Fred Ghedini, presidente do Sindicato dos Jornalistas no Estado de São Paulo e vice-presidente da FENAGE. Este foi o Coletiva. O Coletiva é um projeto de extensão da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas. Até mais.